Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Na Luz. Hoje, né, pessoal, é o vídeo 3. Então, no vídeo 3, nós vamos falar sobre as energias o Yin e o Yang. Como que essas energias elas interferem no nosso processo de criação da realidade, na formação do nosso campo eletromagnético. E justamente, qual a função do equilíbrio dessas duas energias no trabalho com as sombras. Tá? Que é o nosso objetivo aqui, que é falar sempre no trabalho com as sombras, que é por isso que várias pessoas tentam fazer as coisas e não criam, ou estão usando a ressonância, começam a perder coisas, perder cliente, perder emprego, começa a ressonância, ela começa a limpar, mas ela, o que na verdade a ressonância faz? A ressonância, ela toca nas sombras, justamente ela toca nas sombras para a gente poder fazer essa limpeza, para chegar na centelha, porque a ressonância é a própria onda do vácuo quântico. Sem limpar, sem mexer com as sombras, não há como ser um co-criador consciente. Não há como criar nada, não há como ter nada. A gente vai só criar através da força do ego, da força física, daquela vontade, virilidade, aquela luta inconstante. A gente até conquista, sabe? Mas conquista uma coisa minúscula. É o docinho da padaria, do balcão da padaria. Como foi falado num vídeo do professor aí, tá? Então, para que nós possamos chegar a ser co-criadores conscientes, nós temos que fazer esse trabalho interno, fazer o trabalho com as sombras, praticar a presença, isso a gente vai bater muito na tecla, praticar a presença, fazer as meditações diárias, comungar com o todo, comungar com o vácuo quântico, comungar com Deus. Não há outro jeito de chegar a ser um co-criador consciente. A mente, pessoal, não cria nada. A mente não tem poder para criar nada. Todas as nossas questões estão na mente. Todas as nossas questões, pensamentos, desejos, coisas que o ego quer, nós queremos coisas. A maioria quer coisas. Coisas são desejos do ego. E isso está contido na mente, são os nossos pensamentos diários. São mais de 70 mil pensamentos todos os dias. Então, se nós não relaxarmos a mente, não meditarmos, não entrarmos em comunhão com o todo, não fazermos o trabalho com as sombras, não há como nós partirmos para um patamar acima de consciência e ser um co-criador consciente. A Amit Goswami está batendo muito nessa tecla, gente, porque as pessoas estão fazendo os treinamentos e não estão obtendo resultado e estão criticando, chamando de charlatanismo, chamando que as pessoas querem só ganhar dinheiro, chamando de tudo. Mas e essas pessoas que estão reclamando, olha o tamanho de projeções aí que está contido nessas frases. Isso são projeções. Contra projeções de quê? De sombras. Então nós temos que ter muito cuidado para que nós primeiro nos observamos sobre alguma situação para não projetarmos sombras. Porque se nós começarmos a projetarmos sombras, é porque nós não entendemos nada ainda do trabalho, tanto do professor como do Joel. Bom, o Yin e o Yang, né? Duas energias do início da emanação. Essas duas energias, o todo criou para que se houvesse uma fusão dessas duas energias, para que se criasse e emanasse tudo isso que a gente está vendo. Os universos, as galáxias, todos os seres contidos em todas as galáxias e universos, tudo, a natureza, tudo é gerado através da fusão dessas duas energias, o Yin e o Yang. Polo positivo e negativo. Não quer dizer que é negativo e positivo e que os opostos se atraem. Não, gente. Não quer dizer. Quer dizer o seguinte, que se o ser humano faz o trabalho com as sombras, ele equilibra a porcentagem de 50% o Yin, 50% o Yang, ele se torna um co-criador consciente. O campo atrator desse ser humano, o
campo atrator desse ser humano, ele se torna perfeito. E aí você atrai o que você quiser para a sua vida. Eu vou contar uma experiência para vocês, vou falar uma das experiências que eu estou tendo fazendo esse trabalho com as sombras, fazendo as meditações. A minha vida ela já deu uma andada. Em poucas semanas aí que a gente está fazendo o trabalho com as sombras, já começou a reaparecer clientes, começou a reaparecer emprego, começou a aparecer N coisas e eu estou tendo opções de escolha no momento. Tá? Então, quer dizer que a vida deu uma andada, estudando o material do Joel, fazendo as meditações, praticando a presença. No momento, eu estou fazendo a meditação transcendental. O que a meditação transcendental ela faz? Ela limpa todos aqueles pensamentos, pensamentos de ansiedade que causam ansiedade na gente, pensamentos negativos que fazem com que nós ficamos presos na dualidade da matéria. Por isso que a gente fala que a mente não cria nada, porque por que a mente não cria nada? É só pensar positivo e deu. Por que a mente não cria? O que nós pensamos é diferentemente do que nós sentimos. Nós temos que ter um alinhamento de sentimento. Para que nós conseguimos chegar nesse alinhamento de sentimento e pensamento, nós temos que realmente fazer esse trabalho com as sombras. É o nosso. O que são as sombras? De novo, voltando lá no primeiro vídeo, que é o nosso histórico. São nossos sistemas de crença. Tudo aquilo que está contido nos nossos sistemas de crença, a gente está emanando e a gente está criando. Criando automaticamente sem a gente saber. Por isso que nós somos co-criadores inconscientes ainda. Por quê? Porque sem nós sabermos o que a gente está criando, porque tem lá no sistema de crença aquela informação e é emanada aquela informação e é instantaneamente criada. Por que o professor sempre fala que a ressonância ela potencializa a pessoa? Então, a pessoa ela tem que cuidar o que ela sente e o que ela pensa. Porque a ressonância, a onda ela entra, choca com a energia escura, mas e o que a pessoa está sentindo e pensando? Está com raiva? Tem rancor de alguém? Tem ódio? Então vai voltar aquilo que ela está sentindo, que são as emoções. Então esse trabalho com a sombra, ela traz uma estabilidade das emoções, o equilíbrio das energias Yin e o Yang, para que nós possamos avançar, dar um salto de consciência, o chamado salto quântico, que é realmente esse trabalho que nós viemos fazer aqui no planeta Terra. Bom, como todos sabem e já tem vídeo comentando sobre as energias, eu não vou dar aqui o significado de cada uma, o que uma é, vou dar exemplos por cima, pessoal. Nós temos que entrar num contexto de estudo, nós todos, tá? Então, já tem um vídeo do professor falando sobre as energias Yin e o Yang, o equilíbrio das duas, tanto para relacionamento, para dinheiro, para tudo. Tá? Mas o que é o importante a gente saber? Que uma é o oposto à outra. O Sol e a Lua, tá? O Sol ele penetra na Terra, a Terra é o Yin, o Sol Yang, tá? Então tem o escuro e o claro, o escuro é o Yin, claro o Yang, se interpenetram um no outro, né? Só que o claro prevalece, a luz prevalece. Tá? Então todo o masculino e o feminino, que são dois opostos, na verdade, que se atraem. Se atraem por quê? Porque o campo atrator propicia para que se haja essa fusão para que gerar seres. É por isso que o homem se atrai pela mulher, e o animal, enfim, tem que se atrair para que se haja a proliferação. Tá? Então, por que muitas vezes há problema de relacionamento? Porque a pessoa ela está desequilibrada energeticamente, tem muitas sombras, então aí ela está com o Yang muito aflorado, porque ela está agindo, ela está fazendo, ela está correndo atrás, ela está indo na festa, ela está se produzindo, ela está treinando. Só que o sentimental dela está conturbado. O Yang, a energia Yang não está equilibrada com o Yin. E aí dá transtorno, porque daí ela acaba atraindo muitas vezes aquelas pessoas que elas não querem atrair, elas não têm o poder de escolha para atrair o relacionamento.
É a mesma coisa o homem. O homem vaidoso, ele vai na academia, ele treina, ele se arruma, ele faz de tudo para atrair a mulher perfeita da vida dele. Mas, porém, ele acaba atraindo sempre a coisa oposta. Por quê? Porque ele tem que fazer uma investigação no sistema de crenças dele, o que ele pensa sobre a mulher, o que ele acha das mulheres. Isso, tá? Ele está desequilibrado emocional. Então, o trabalho das sombras traz a inteligência emocional, que está muito falada aí na internet. Tem muitos cursos falando inteligência emocional. Vamos fazer um curso de inteligência emocional para ter prosperidade, para ter dinheiro, para avançar na vida. Então, inteligência emocional, gente, nada mais é que você ter essas duas energias equilibradas. O yin e o yang, saber discernir o que acontece na sua vida, filtrar as informações, se questionar e não deixar o emocional tomar conta da situação, daquela situação que está lhe acontecendo. Esse é o resultado do trabalho com as sombras. E aí vem a unificação, a individuação, como fala o Jung, né? O Jung, ele fala na individuação, porque quando a gente passa do trabalho com as sombras, o yin e o yang estando equilibrado, a gente vai, trabalha as feridas do ego, tá? Cura as feridas do ego, vai pro superego. O superego é o yang puro, é ação. A gente chega no vácuo quântico, a gente chega na fusão com o todo. Aí tornamos co-criadores conscientes e aí nós se iluminamos, tá? Então, quando chegamos nesse estágio da iluminação, através do trabalho com as sombras, através da cura das feridas do ego, nós temos um grau de iluminação e esse grau ele vai aumentando a partir do momento que a gente faz o trabalho, a gente ajuda mais pessoas, a gente trabalha e a gente vai avançando esse processo, vai avançando na caminhada. Mas para isso nós temos que entender como que funciona esse trabalho, fazer o trabalho, fazer as meditações, sentir a onipresença, sair da dualidade, que é outra coisa também fundamental. Quando estamos na dualidade, nós somos afetados pelo inconsciente coletivo. Quando você está numa reunião de família e você está estudando esse tipo de assunto, autoconhecimento, e a sua família começa a falar que está tudo difícil, que é complicado, que ser pobre é isso, ser pobre é aquilo, você está inserido naquele contexto ali, escutando aquelas afirmações. Porém, o que normalmente a gente faz? A gente entra na onda. Mas não podemos entrar na onda, nós temos que deglutir aquilo que está sendo falado e olhar de cima. O que é olhar de cima? Como Jesus fala, né? O pessoal não entendeu, o pessoal não entende. Eles não entendem, então eu tenho que falar com eles por parábolas, porque eles não vão entender. Eles têm olhos e não vejam. Têm ouvidos, mas não ouçam. Então, as pessoas estão na dualidade, elas acham que todos os problemas são causados por alguém ou por alguma pessoa com mais poder do que elas. E na verdade, gente, todos nós temos o mesmo poder. Todos nós podemos criar a realidade que queremos, da maneira que queremos, como queremos. Mas para isso, nós precisamos investigar a nossa vida e até lá embaixo, mexer nessa lama, limpar essa lama, tirar essa lama fora, deixar a centelha trabalhar. O que é deixar a centelha trabalhar? É estudar, saber o que nós temos que fazer as meditações, sentir a centelha, ter essa consistência de inteligência emocional para que a centelha ela possa agir e ajudar os irmãos. Ajudando os irmãos, nós vamos ter resultados extraordinários em nossa vida. Por quê? Porque o todo, ele nos dá centuplicado. O todo, a recompensa do todo é centuplicada. Por quê? Porque buscai o reino dos céus e tudo mais será acrescentado por acréscimo. É isso. É nós receber a abundância de vida como Jesus falou, como o Mestre falou. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Por quê? Porque se entendermos que, primeiro, devemos fazer o trabalho com as sombras. Segundo, usando a ressonância, tá, gente? Estudar, fazer o trabalho com as sombras.
No vídeo Centelha Divina, o professor fala o seguinte, tá? Vou dar aqui uma... Para quem já assistiu Caminho das Palestras, para quem não assistiu aos Ressonantes, ele fala assim, que nós podemos involuir. O que é involuir? Nós podemos, o nosso espírito tomar formas, né, de animais, depois aí vai ter um estágio, claro, que é milênios e milênios, né, que a gente vai receber muitas oportunidades para voltar aqui e recuperar e chegar nesse conhecimento. Só que se persistirmos com a resistência do ego, a gente nos tornamos ovoides. E do ovoide, se persistirmos ainda contra o todo, o ego ele é dissolvido no vácuo quântico. E essa centelha que precisa se desenvolver para ganhar informação para voltar ao todo, aí o todo cria uma nova individualidade e essa nova individualidade vem resgatar essa luz para fazer o trabalho de retorno para o todo com a informação. Com informação, porque o todo ele evolui através de nós. O todo ele ganha a complexidade de informação através de cada centelha divina. Então isso é muito importante nós sabermos, porque vou dar um exemplo assim, eu estou aprendendo mecânica quântica agora, mas eu vou aprender, eu sei que se eu emanar eu crio, mas assim, eu vou levar minha vida do jeito que dá mesmo, já estou com 45 anos, 50, 60 anos, eu vou morrer daqui a pouco mesmo e é por aí. Gente, aqui é a própria vida espiritual, aqui é o próprio mundo espiritual, só vamos mudar a frequência. Nós mudando a frequência, nós vamos permanecer com a mesma consciência que está falando isso, que está emanando isso. Então nós temos a chance agora, não interessa a idade que você esteja, 50, 60, 70 anos, de dar um salto de consciência para chegar do outro lado, poder continuar a caminhada para a iluminação nesse processo. Mas para isso, devemos que largar e abandonar todo sentimento humano. E o que é o sentimento humano, né? Sentimento humano é se apegar em coisas, querer coisas. Tipo assim, estou fazendo a ressonância para ter sucesso, para ser um palestrante de sucesso, para ganhar muito dinheiro e tal. Qual o sentimento em relação a isso? Eu não estou dizendo que ganhar muito dinheiro é errado. Ganhar muito dinheiro é a nossa essência que vai fazer o trabalho. Porque o dinheiro é uma energia emanada por quem? Pelo vácuo quântico. E se nós somos o filho do Criador e nós somos co-criador consciente, nós teremos dinheiro assim. Nós criamos dinheiro assim. Dinheiro cai do céu. Fica tudo fácil. Por que não vem? Por que o cliente acaba saindo? Por que as coisas ruins acabam acontecendo? Porque nós precisamos limpar todas essas sombras. Não é limpar as sombras, é fazer as pazes com a sombra, perdoar as pessoas, fazer as pazes com a sombra, abraçar as sombras, porque as sombras é o nosso lado aprendizado. Nós temos que ter essa consciência que todo tipo de sombra é o nosso lado aprendizado. Nós precisamos das nossas sombras. As nossas sombras são importantíssimas para a nossa evolução. E por isso que elas vão e a coisa para, e a coisa não anda. Por que eu não arrumo namorado? Por que eu não sou feliz no amor? Por que eu não tenho dinheiro? Por que eu perdi meu emprego? Por que eu não consigo manifestar as coisas que eu penso que eu quero manifestar? Gente, tudo isso é falta de trabalho com as sombras. Muitas vezes, como o professor sempre fala, e a gente cita que se falam assim, o trem, ele anda, ele dá aquela embalada, ele anda e aí ele vai parar, vai travar porque tu botou o pé no freio. O que é botar o pé no freio? Já falei sobre isso, né? Colocar o pé no freio significa que a onda, ela entra. Quando ela bate no paradigma, o paradigma não deixa ela passar. Cria uma barreira. É um concreto, é uma proteção, é uma resistência do ego. Que internamente, inconscientemente, nós não aceitamos
a onda da ressonância. Inconscientemente, nós temos o chamado inveja de Deus, que é uma crença instalada religiosamente. E isso, é de anos e anos e anos. Então, esse trabalho todo é para nos limpar, para a gente poder fazer as pazes com as nossas sombras, chegar na nossa essência para efetuar a cura das fissuras do ego, fazer o trabalho do superego e chegar à individuação. E aí já vem os sonhos lúcidos, já vem as projeções. É um filme muito, muito instrutivo, né? O Doutor Estranho. Doutor Estranho é um filme que ele é uma base para a pessoa tirar uma base ali. Claro, tem muito efeito especial, gente, mas é justamente aquilo ali. Universos paralelos, né? O tempo, dobra temporal, essas coisas todas aí que estão incluídas no vácuo quântico, que fazem parte da nossa existência também, em que nós nos tornamos co-criadores conscientes da realidade, nós não vamos ter nenhum tipo de problema, porque nós podemos trafegar em várias frequências da maneira que a gente quer, a hora que a gente quer. Mas para isso, volto lá atrás, que temos que fazer esse trabalho com as sombras. Sem fazer o trabalho com as sombras, não tem como criar nada, não tem como ganhar dinheiro, carro, casa, apartamento, namorado. Precisamos nos tornarmos seres íntegros, que é os seres integrados com todo, integrados com a nossa centelha divina, sermos amorosos, abraçar todas essas sombras aí. Abraçar as pessoas, ajudar. Nós o importante também saber é que muitas vezes a gente pensa assim, ajudar, né? Isso é uma outra problemática que está causando que eu tô num grupo e vejo nos grupos de WhatsApp da mecânica quântica, ajudar se a pessoa não quer ajudar. Não. O fato de nós falarmos e confortarmos o coração daquele irmão que passa por um problema, nós não precisamos botar a mecânica quântica a goela abaixo da pessoa, mas simplesmente falar para ele, olha, irmão, não é assim, presta mais atenção no que está acontecendo, aí de repente tem uma saída, a saída de repente está aí, olha o problema de cima, sai do problema, olha o problema de cima, vê, a solução está aí dentro. Então essas coisas, nós não precisamos, não! Física quântica resolve a tua vida. Tu pensar e sentir vai resolver. A pessoa quando está enfornada num tipo de problema, eu já estive assim, e é difícil, gente, a pessoa pensar outra coisa. Porque a pessoa ela já está vivenciando aquilo, o estado de ansiedade, pico de produção de hormônio tá alta, tá? E aí vem aí a adrenalina, cortisol e aquela coisa toda, a pessoa tá aflita. Então a pessoa ela precisa sair do problema, relaxar, procurar fazer alguma atividade, uma meditada, procurar uma atividade em grupo, para ela começar a mudar o seu estado emocional, para ela ter uma percepção de que ela pode sair daquele problema, de que ela pode dar uma volta por cima na vida dela, que não há situação difícil. O difícil se torna fácil a partir do momento que nós entendemos e olhamos de cima todo tipo de problema. Então não há problema, há sempre solução, só há amor no universo. Deus é amor, prosperidade, fartura, alegria, tudo de bom. Então a problemática de tudo isso é a falta de interpretação. E essas energias aí, o yin e o yang, tá ali, é só você perceber. Se você é um cara que você corre muito, você trabalha demais, você se esforça, você sai, você é ativo, você tem dopamina, mas você não tem o lado yin, que é o seu lado, o sentimental, né? O sentir aquilo, sentir a paz interior, tranquilidade, porque quem é muito acelerado, quem produz muito é muito ansioso. Tem que cuidar o nível de ansiedade também. Porque a ansiedade ela traz o quê? Ela traz mais daquilo que você não quer.
E eu sou um exemplo vivo disso. Minhas unhas são totalmente comidas pela ansiedade. Estou largando o vício de roer unhas, que é terrível, gente, terrível. É uma coisa nervosa, é um piripaque toda hora roendo unha, toda hora inquieto, e isso traz uma problemática grande no equilíbrio emocional também. Então há sempre uma tensão envolvida nesse contexto. Então, para que isso seja resolvido, é preciso entrar em comunhão com o todo, com a onipresença. E entrar em comunhão com a onipresença é fazer a meditação transcendental, mas sem som, sem nada. Você pega, você entra numa peça, apague a luz, fecha os olhos e se concentre na sua respiração. Respire normalmente, enche a barriga de ar, solta contraindo o abdômen, faz o relaxamento, relaxa todo o corpo e deixa os pensamentos passar. Você vai ver que vai vir vários pensamentos. Vem pensamentos, mas deixa eles passarem. Observa os seus pensamentos. Observa o que você está pensando. E aquilo que está contido ali é o que geralmente você está emanando para a sua vida. Então deixa esses pensamentos passar, zera todos os pensamentos, deixa a sua mente tranquila para que você ouça a voz da onipresença. A onipresença ela está aqui e agora. Está falando com vocês, está em mim, está em vocês que estão me assistindo neste momento. A onipresença ela está presente, mas para nós sentirmos esta onipresença, nós temos que entrar em fase com ela. Entrar em fase com a onipresença é totalmente ficar em paz, sentir amor, estar totalmente relaxado, fora da dualidade, fora da luta do bem contra o mal e fora dessa história de vida ou morte, porque não existe morte, existe apenas vida. Nós fizemos uma transição para um mundo mais sutil, para uma frequência mais sutil. E essa crença ela precisa ser superada. Esse medo da morte, esse medo que nós temos de conseguir tudo aqui, porque depois daqui já era, isso não existe. A nossa consciência, ela continua em estado de evolução. Bom, gente, então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de tudo aquilo que nós falamos aqui. Comentem abaixo, deem sugestões. O próximo vídeo vai ser ainda melhor. Nós vamos escolher agora um tema, entrando mais especificamente nessa parte das feridas do ego, que é interessantíssimo a gente saber. Quando a gente forma a nossa personalidade, então nós vamos entrar agora dentro das feridas do ego, essas fissuras que se criam, né, esses espaços aí. Então, vai ser um vídeo sensacional. Então, comentem. Se não quiserem comentar também, não tem problema nenhum. Tá? Então, um forte abraço, paz profunda a todos, um beijão no coração de vocês e até o próximo vídeo.